Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em mais uma palestra da nossa Casa de Amor, União Espírita Maria Eulália. Na noite de hoje, teremos o nosso irmão amigo, Zé Romildo, com o tema Jesus e Atualidade. Seja bem-vindo, Zé. Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos, amigos da Casa Espírita, União Espírita de Maria Eulália, os que estão aqui presentes e os que nos acompanham e acompanharão pela internet, sintam-se fraternalmente abraçados por todos nós. É com muita alegria que aqui retornamos a esta casa que já nos acolhe há mais de 70 anos e que estivemos afastados provisoriamente durante a pandemia. E agora tendo a oportunidade que Deus nos concede de estarmos tomando a charrua e estarmos aqui presentes, fazendo as nossas palestras públicas. Com certeza, muitos de vós que já frequentaram o Centro Espírita gostariam também de estar presente, e assim como nós, estão ansiosos por esse momento de poderem adentrar as portas desta casa e serem acolhidos aqui, nesta casa simples, singela, mas que sempre nos acolheu e nos confortou ao longo das décadas que têm se seguido. Então, somos profundamente gratos pela oportunidade que nos é concedida na noite de hoje e por todas as oportunidades que Deus tem nos concedido. Na noite de hoje, vamos entreter algumas reflexões em torno de nosso Senhor Jesus Cristo e a atualidade. Daí, nós começamos com algumas perguntas. Os dias de hoje, da nossa atualidade, são iguais ou diferentes dos dias em que Jesus esteve na Terra há 2000 anos? Muitos de nós diremos, muito diferente. Afinal, ao longo de 2 milênios, muita coisa mudou na humanidade. Tiveram as navegações, encontrar um novo mundo, as terras da América. O homem saiu da Terra, foi até a Lua, e agora está sonhando em ir a Marte. Então, os dias de hoje não são como eram há 2000 anos. Decididamente, se verificarmos quanta tecnologia tem sido criada, inclusive esta tecnologia que nos oportuniza fazermos essa transmissão, estar em contato com tantas pessoas, e toda a tecnologia de saúde, e vermos as máquinas, a descoberta, tantas descobertas na área tecnológica e das máquinas que têm sido feitas pelo homem, e tantas outras coisas, a indústria fabril, que já não se utiliza mais como Paulo fazia, que era o tecelão. Hoje tem as máquinas para tecer as roupas que nos vestem. Então, a alimentação que Paulo e os apóstolos andavam pregando e iam catando os víveres pelo ambiente onde eles andavam, o mel, as frutas, as castanhas. E hoje tem produção em massa, a tecnologia nos proporciona isso. E aqui no Mato Grosso, a gente vê as máquinas que não pararam em momento algum na produção de alimentos, inclusive batendo recordes de produção. Enfim, se a gente vê também na área da educação, como evoluiu o sistema educacional, de instrução, a medicina, todas as profissões que surgiram, iremos dizer que, decididamente, os dias de hoje são muito diferentes de há 2000 anos atrás. Com certeza. Realmente, os dias de hoje, se a gente vê nas questões materiais fora do homem, são muito diferentes de há 2000 anos atrás. Mas, se nós formos ver na intimidade do ser humano, ainda na sua ânsia egoísta, do orgulho, da vaidade,
e verificarmos algumas situações várias situações, aliás, que ainda perseveram na humanidade, a fome em África e em outros países, ainda impera a miséria, e não precisamos ir tão longe. No Brasil tem aumentado grandemente a fome, o número de miseráveis que estão passando já voltou novamente o Brasil ser um dos maiores países que vive a população em condições de miséria. Recentemente, na semana, ganhou notoriedade aqui em Cuiabá a fila de pessoas que estavam esperando a entrega dos ossos, retirar toda a carne que sobra o osso no açougue, e o açougue distribui esses ossos 3 vezes por semana. Então, ganhou manchete no país inteiro e ainda está nas mídias sociais. E ainda colocando-se que alguns outros açougues têm a coragem de cobrar a R$10 o quilo de osso, enquanto esse fazia uma caridade doando esses ossos. Então, nós vemos que a fome ainda impera na sociedade. E para um estado como o nosso, que é produtor mundial de grãos, de vários, do soja, do milho, do feijão, arroz, né? Isso é até um contraditório, algo, assim, um paradoxo, né? Mas vamos lá. Além da fome, também impera na sociedade outras tantas mazelas, tal como era há 2000 anos atrás. Se nós fôssemos pegar a história do samaritano, teríamos que ter milhares e milhares de samaritanos. E os temos, alguns, ajudando aqueles que se encontram caídos, e não são poucos que estão caídos na sarjeta da miséria da sociedade, pelos vícios da bebida, das drogas, do abandono, das problemáticas mentais, né? Tudo que tem surgido, como era naquela época. Ainda temos quantos cegos, quantos coxos, quantos paralíticos ainda no nosso mundo. Então, observando com mais acuidade, veremos que o mundo de hoje é tão qual há 2000 anos atrás. E adentrando então, o nosso olhar na intimidade do ser humano, um pouco mais, veremos então que o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o materialismo, principalmente, trazido pela ignorância, ainda impera. A pior coisa que nós temos ainda, desde há 2000 anos, é o egoísmo e a vaidade, mas principalmente são frutos da ignorância. Ignorância de não saber quem se é, de onde vem e para onde vai. Aquelas célebres perguntas de 2.600 anos, quando Sócrates e Platão colocaram essas indagações na sua maêutica junto à sociedade em que vivia. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? A necessidade. E a FEB, a Federação Espírita Brasileira, com muita propriedade, na comemoração dos 150 anos de O Livro dos Espíritos, colocou uma frase excepcional: para viver em equilíbrio, você precisa de resposta. Foi a campanha dos 150 anos de O Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos encontramos 1019 questões, trazendo resposta às nossas ansiedades de conhecimento, às nossas necessidades, às nossas carências de conhecimento, de sabermos, de encontrarmos essas respostas para entendermos quem somos realmente, de onde viemos e para onde vamos. E, numa resposta a isso, nós podemos encontrar que o poeta disse que nós somos, Confúcio disse, na verdade, somos viajores do tempo e a vida na Terra é uma estação. Por isso, então, a sociedade de hoje ainda vivemos nessa imensa ignorância. Campeia a desordem, campeia a maldade. Vemos todos os dias crimes que já
já era necessário que a humanidade se envergonhasse de seres humanos o praticarem. Vemos a destruição do planeta, vemos a hediondez, a viciação, a drogadição, o vício do alcoolismo e tantos outros vícios mais, a sexolatria, né? O corpo humano sendo exposto como máquina, como coisa de mercado sendo vendido, principalmente o corpo feminino sendo colocado nas mídias sociais e nas televisões, e chega dentro dos nossos lares a nudez e tudo mais que traz. Principalmente em algumas novelas e até alguns programas de auditórios, de televisão, que mostram essa competição toda, essa pandemia que vive a humanidade. Nós, há 1 ano e meio, estamos vivendo uma pandemia atacado pelo vírus do Covid, que foi gerado pela humanidade. Porque em planetas onde há o equilíbrio, já não surge mais espaços energéticos para que os vírus se manifestem em doenças de pandemia. E há um ano e meio, estamos vivenciando isso na humanidade. Mas o pior que nós temos vivido, e não é de 1 ano e meio, é de séculos e séculos seguidos, é a pandemia da ignorância, a pandemia da maldade, a pandemia do erro, dos equívocos, das ações da maldade e das ações totais que temos vivido. Se bem compreendermos a situação que temos passado, veremos então que parece que o mundo está, em vez de progredir para melhor, está progredindo para pior. Tanto quanto já era há 2000 anos, se a gente adentrar o foco nessa observação dessas questões equivocadas que a humanidade, muitos de nós seres da humanidade, ainda cometemos. Porém, não é bem assim. Enquanto, de um lado, está vindo à tona o pior que ainda temos na humanidade, por outro lado, está surgindo o bem, o amor, os pacificadores, os defensores do meio ambiente, os defensores da vida, aqueles que defendem a vida no planeta Terra, que trabalham para o bem, que trabalham para a implantação do reino de Deus na Terra. Não só os religiosos, porque o bem não tem religião, o amor não tem religião. Nosso Senhor Jesus Cristo veio há 2000 anos e não pregou religião nenhuma, mas pregou e vivenciou o amor, pregou e vivenciou o bem, deixou um exemplo a ser seguido das suas palavras, da sua orientação. Por isso que há 2000 anos ele está nos convidando. Há 2000 anos já vivíamos essa situação de pandemia materialista, de falta de sentido da vida. E há 2000 anos ele está nos convidando. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas. Comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Jesus Cristo, assim que teve encontro com João Batista e foi batizado por ele, retornando nas suas andanças de volta a Galiléia, parou diante do templo e ficou observando, meditando. E um dos maiorais do templo, vendo aquele Galileu por ali, chegou até ele e perguntou: Galileu, o que fazes por aqui? Porque era fácil identificar o Galileu, porque ele usava a cabeleira partida ao meio e caída aos ombros. Então, observando isso, perguntou: Galileu, o que fazes por aqui? E Jesus, observando: venho implantar o reino de Deus nos corações da humanidade. Então, há 2000 anos, Jesus veio implantar o reino de Deus nos corações dos homens, como ele disse. E até hoje, muitos de nós ainda nos encontramos
em situação de terra infértil a esta lavoura que nosso Senhor Jesus Cristo veio semear em nossos corações. Mas Ernesto Renan, um historiador europeu em França, ao analisar a história da humanidade e a história do nosso Senhor Jesus Cristo, foi categórico em afirmar: Jesus foi tão grande que não coube na história da humanidade. Foi necessário dividir a história entre o antes de Jesus Cristo e o depois de Jesus Cristo. Para isso, um historiador ainda, materialista que era, para colocar a dimensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer um de nós aqui, e é muito difícil a gente entender, a gente pode até falar da grandeza e da dimensão do nosso Senhor Jesus Cristo, mas somos todos convidados a sentir essa grandeza, sentir a dimensão do nosso Senhor Jesus Cristo e sentir a palavra dele, que veio para esses dias. Passarão céu e terra, mas minhas palavras não passarão. Porque as palavras que ele pregou são palavras de vida eterna, já disse o apóstolo, né? O discípulo ao escrever o evangelho. Então, as palavras de Jesus, elas são tão atuais como era há 2000 anos. Jesus é atual e o será sempre. Sempre para nós da humanidade terrestre, para nós da humanidade do sistema solar, Jesus será sempre atual. Não há novidade nenhuma, não há nada que foi criado ao longo dos 2000 anos mais avançado do que a proposta filosófica, moral que nosso Senhor Jesus trouxe. Nenhuma tecnologia que foi criada para o homem consegue trazer a felicidade, consegue proporcionar ao ser humano a paz, a felicidade, tal qual nosso Senhor Jesus trouxe na sua proposta. E olhe que nós, observando em O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, e aqui eu vou fazer com as minhas palavras, como era fácil, como se poderia conquistar a paz e a felicidade. E os Espíritos dizem, seguindo o Evangelho de Jesus e fazendo coisas muito simples, né? A gente consegue esse equilíbrio, essa paz, coisas simples. Não é necessário ir ao suplício na fogueira, ao suplício no circo, com os leões, com as feras, como foi no início do cristianismo, mas fazendo coisas simples. E quais essas coisas simples que nós somos convidados a fazer? Quais seriam, então, estas coisas simples que somos convidados a fazer? Jesus mesmo disse: buscai primeiro as coisas do céu, o reino de Deus. Buscai primeiro as coisas do céu e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Então, quando coloca lá assim, não busqueis acumular ouro e prata, que o ladrão rouba e a ferrugem come. Buscai primeiro as coisas do céu. E tudo mais lhe será dado. São coisas que o ladrão não rouba e a ferrugem não rói, não corrói. Que são o quê? Não são coisas materiais. São coisas do espírito imortal que todos nós somos. E aí, quando fazemos essa busca do reino de Deus, nós vamos encontrando o equilíbrio, vamos encontrando o caminho da felicidade. E o próprio Cristo vem nos afirmar isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. E os Espíritos têm nos dito, não há outro caminho. O caminho é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Evangelho, os ensinamentos que ele nos trouxe há 2000 anos, eram para aquela época e são para esses dias e serão para os dias vindouros também, dos séculos que se seguirão. Mas aí a gente pergunta, mas diante desse dor e do sofrimento que nós temos vivido, a pandemia, essas questões agora surgindo, as questões dos fenômenos da natureza, tudo isso, nós vamos encontrar resposta, tanto lá no Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, quando fala
no sermão profético, que seriam sinais desses tempos de transformação da humanidade, do planeta Terra, em planeta que está como planeta de provas e expiações, e essa transformação no planeta de regeneração. Mas não é o planeta que vai se regenerar. O planeta não vai se regenerar se os seres humanos não se regenerarem. O planeta Terra só fará transformação se aqueles que aqui vivemos, os espíritos que aqui vivemos, tanto no mundo espiritual como os espíritos encarnados, atuando na matéria, se nós fizermos o nosso trabalho, os nossos esforços de regeneração. Daí nós vamos conectar psiquicamente com energias superiores, com pensamentos superiores, com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, e vamos mudando o campo vibratório do planeta Terra. E mudando o campo vibratório do planeta Terra, a Terra começa a fazer essa mudança, essa transição, como já vem ocorrendo nos últimos décadas, nos últimos séculos. Mas podemos fazer isso na nossa intimidade e nos tornarmos espíritos em processo de regeneração. Se estamos espíritos em processo ainda de expiação e de provação, nós podemos avançar e nos tornarmos espíritos em processo de regeneração, para então nos conectarmos com o mundo de regeneração. Isso quer dizer que se a gente consegue fazer esse processo de regeneração e nos colocando nessa sintonia vibratória, nós estaremos nos ligando a um mundo de regeneração, seja o planeta Terra ou outro qualquer que seja mundo de regeneração. Se quando desencarnarmos ainda não o planeta Terra, e quando tivermos necessidade reencarnatória novamente, o planeta Terra não estiver regenerado, mas nós estivermos já em processo de regeneração, nós iremos escolher para nós um outro planeta já regenerado, onde o mal ainda subsiste, mas não por mal deliberadamente, e sim por aqueles que, ainda por ignorância, acabam cometendo o mal. Pela falta do hábito de fazer o bem, ainda continuam cometendo algum mal. Mas o desejo já é de fazer o bem, dentro daquela proposta paulina, né? Que Paulo de Tarso, ele conseguiu se regenerar. Vejamos que ele era um homem que perseguia os cristãos, que vivia ainda do orgulho, da vaidade, né? E usava todo o poder dele para se impor, quando era Saulo ainda e fazia parte do templo. Mas ele conseguiu se regenerar, a tal ponto que ele, entrando nesse processo de regeneração, ele diz ainda: tudo que faço, tudo que quero fazer, eu ainda não faço. Mas aquilo que eu não quero mais fazer, isso é que eu faço, é que a gente acaba fazendo. Porque a decisão dele já era de fazer só o bem, só as coisas divinas, só as coisas de Deus, só as coisas de quem está em processo de regeneração. Mas como o hábito, o vício ainda estava entranhado, acabava de vez em quando caindo em processo de fazer as coisas que não queria mais fazer. E isso é o que nos norteia como será o mundo de regeneração. Haverá, sim, alguns equívocos, pessoas cometendo equívocos, alguns males, mas porque ainda está apegado às questões anteriores que estavam acostumado a fazer. Mas o desejo já será de fazer o bem. Ainda, como muitos de nós já queremos fazer o bem, e já fazemos muitas vezes, né? Mas ainda temos muitas imperfeições. E algumas delas a gente nem conhece ainda, nem teve coragem de aprofundar lá o bisturi na alma, ou o olhar, para poder ter uma conversa frente a frente ainda, porque são coisas que nós não fazemos, né? Às vezes fazemos na nossa intimidade, mas não conseguimos ainda ter a lucidez do espírito para poder enxergar aquele equívoco. Até porque, se já tivéssemos essa lucidez de espírito, já estaríamos num patamar muito mais elevado, né? De espírito mais apurados. Mas ainda estamos num planeta de provas e expiação,
não é por acaso, é porque ainda estamos nesse processo de prova e expiação, avançando, muitos de nós avançando para um mundo de regeneração, para sermos espíritos regenerados, em regeneração. Regenerado vai levar várias existências ainda, né? Várias reencarnações. Por isso é que a atualidade em que nos encontramos ainda é semelhante àquelas de outrora. Quando nosso Senhor Jesus Cristo aqui estava encarnado junto de nós. Mas Jesus, né, sendo o Espírito Luz, que veio ao mundo para iluminar o caminho, que é Ele próprio, o caminho, a verdade e a vida, quando esteve conosco, nos deixou um legado de conhecimento. Se nós pegarmos as bem-aventuranças, são etapas aqui colocadas ali das bem-aventuranças que nós somos convidados a galgar passo a passo tudo aquilo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão a terra. Pobres de espírito não quer dizer de pobreza material, mas sim de simplicidade, de humildade. Porque o primeiro passo para a gente crescer, evoluir no processo nosso evolutivo de progresso, é a humildade. Então, por isso que ele começa no sermão, nas bem-aventuranças, com esse. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Por quê? Por causa da humildade. E aí a gente vai ver que quando ele faz o convite, vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Vê que ele nos convida a ir até ele, porque ele é o amor, né, que encarnou no planeta Terra, nosso governador, nosso guia e modelo. Então, encarna no planeta Terra para nos servir de guia e modelo. A mensagem dele, toda a mensagem dele é um manual, um guia, toda a vida dele, não só a mensagem falada, mas a exemplificada. Toda a vida de Jesus é um guia, um manual de como a gente proceder para crescer em direção a Deus, para crescer em direção à perfeição. Mas quando ele faz esse convite, aprender comigo, sou brando e humilde de coração, vê que está aí a pacificação, a brandura e a humildade. São pré-requisitos essas virtudes para que a gente consiga desenvolver todas as outras virtudes, né? Porque se a pessoa não tem humildade e nem a brandura, ela não vai conseguir ser aprendiz. Porque quem não tem a humildade, ele já se acha que sabe tudo. Já se acha o tal, o mestre, né? Já sabe, não está aberto a receber ensinamentos, porque ainda se irrita se alguém fala alguma coisa, se alguém dá uma dica, se alguém fala... porque também algumas pessoas, em vez de dar dica, põem a faca na ferida, né? Cutuca na ferida do outro. Mas aqui não está aberto, ele já acha que sabe tudo. Muitos de nós, em algum departamento da vida, a gente já acha que já sabe tudo, né? A gente já... Por isso que temos dificuldade de encontrar as nossas imperfeições que ainda não estão tão afloradas em nós, mas que ainda a temos. Mas, sem a humildade, a gente não vai se colocar na função de aprendiz que Jesus nos convida. E daí, a gente vai querer ser mestre. Mestre só é Jesus, né? E quando falado para ele, bom mestre, ele diz, bom só é Deus. Mestre, eu sou. Então, ele se afirmou como mestre e nos convidou a sermos aprendizes. Enfim, todos os ensinamentos de Jesus, né, quando ele coloca ali ainda na mesma passagem, comigo o fardo é leve e o jugo é suave. O fardo é o exercício. E nós vamos encontrar, nesse momento aqui, trazendo para o livro dos Espíritos, quando os Espíritos falam, a gente pode conseguir esse processo de pacificação, de encontro de felicidade, de equilíbrio, fazendo exercícios bem simples, todos os dias. Então, é um fardo leve quando a gente está fazendo
esforços desse exercício bem simples todo dia. É o que Jesus falou lá, né? Comigo o fardo é leve, mas às vezes a gente quer sobrecarregar. Quem se sobrecarrega somos nós mesmos. A gente quer fazer as coisas longe de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nos sobrecarregamos. Por isso que ele convidou: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Porque a sobrecarga acaba trazendo aflições para a nossa vida. Então, ele não convidou todo mundo, ele convidou aqueles que estavam aflitos e sobrecarregados. Porque aquele que ainda está aí se sobrecarregando, mas ainda não entrou no processo de aflição, ele ainda não está lá no sofrimento. Ele está sobrecarregando, está se sobrecarregando, mas ainda não entrou no processo de aflição. E é por isso que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo causas atuais e anteriores das aflições. Mas somos convidados, então, quando Jesus faz isso no seu convite: vinde a mim que todos que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, quando nós tomamos a decisão de ir até Jesus, né? E nós vamos até Jesus aonde? Vamos lá para Israel, lá na Terra Santa, vamos procurar lá? Não. Nós vamos até Jesus aonde? Nós vamos para dentro da igreja, e aí vamos encontrar Jesus lá, né? Vamos ver o que o padre, o pastor nos fala? Também não. Nós vamos para o centro espírita, e aí vamos ver o Romildo falando, aí vamos ver o Valtinho, o André e todos mais falando lá as palestras? Também não é isso. Passa por tudo isso que temos falado, né? Faz parte. Mas nós vamos até Jesus é aonde? Na nossa intimidade. É dentro de nós. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados. Jesus é o Cristo. Então, e é por isso que ele vai nos dizer mais à frente: vós sois deuses, podeis fazer tudo que faço, ainda muito mais, né? Porque é ir para dentro de nós, descobrir o Cristo interno que todos nós somos. Não é ir para fora, né? Não é ir procurar no monte ou no templo. E aí a gente vai ver que quando a samaritana pergunta para ele: Senhor, onde devemos adorar a Deus? É no monte ou no templo? E ele diz: dia virá que não adorareis a Deus nem no monte, nem no templo, mas na intimidade de cada um, dentro do próprio coração. E esses são os dias que estamos vivendo, convidados a adorar o Cristo, a Deus, né, na intimidade dos nossos corações. E a pandemia nos proporcionou isso, porque, de repente, tivemos que fechar o centro espírita, tivemos que fechar a igreja, os templos, e ficarmos em casa. E essa necessidade da conexão com Deus, com o divino, ela está sempre nos convidando. É íncito na intimidade de todos nós, criaturas. É íncito em todos nós buscar a luz. É íncito na planta, nos animais buscar a luz. Podemos ver quando a gente coloca uma planta dentro de casa, né? Ali ela vai crescendo como? Né? A gente põe assim, ela vai crescendo em direção à janela, aonde tem luz. Vê que ela pende para aquele lado buscando a luz. Isso é o fototropismo. Nós também temos isso na nossa intimidade, que chama-se deotropismo, né? Ou teotropismo. Mas é a busca de Deus, do divino na nossa intimidade. Todos nós nascemos com isso. Até aquele que ainda faz parte das nações indígenas, de alguma nação indígena, que está lá isolado no meio da selva, que ainda não foi encontrar como viveu. Ele tem essa necessidade de lidar com o divino fora dele, na intimidade e fora dele. Então, busca nas coisas da natureza essa adoração do divino. Mas, então, quando nós fazemos essa busca do Cristo interno, vamos conectando com a nossa essência. E aí, sim, vamos encontrar na nossa intimidade a essência de que somos feitos, as virtudes. Mas, para isso, é necessário aquele item inicial, a humildade, para que, então, a gente encontre descanso, ficarmos tranquilos, sem tirar sobrecarga, né? Como Jesus disse, no vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, a gente começa a tirar sobrecarga de coisas que a gente não precisa colocar nos nossos ombros, nas nossas costas, de coisas materiais,
porque o que causa sobrecarga são as coisas do mundo, as coisas que a gente fica pegado no mundo. E por isso que Jesus vai dizer: eu vim para que tenham paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá, né? Não são a paz, nós não vamos encontrar nas coisas do mundo, mas nas coisas do Espírito. Repetindo aquilo, buscar primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas lhe serão dadas. O reino de Deus são as coisas do Espírito imortal que todos somos. Então, como fazemos esse processo de busca, de conexão com o divino dentro de nós, né? Nos sentimos que somos um espírito imortal, estamos num corpo. Não somos um corpo com experiências espirituais, mas sim somos um espírito imortal, vivenciando experiências no corpo físico, no corpo material, que vão durar algumas décadas, alguns anos, algumas décadas, né? E às vezes para algum século. Mas é aí que nós nos encontramos. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos? E vamos encontrando em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deixou, que nós somos filhos de Deus, né? Espíritos imortais, né? Aprendizes, que Ele nos convidou a sermos aprendizes. E Jesus mostra a nossa imortalidade. Ele prova, não prova, mas ele comprova para nós a imortalidade, porque Jesus não tinha necessidade de provar nada, né? Mas ele mostra, ele demonstra, ele fala da imortalidade, de que na casa do Pai tem muitas moradas, e fala assim: se vocês não entendem o que eu explico das coisas do mundo, como entenderão as coisas do céu, né? As coisas do mundo espiritual. E lá na conversa com Nicodemos, quando Jesus havia dito assim: na verdade, é verdade, vos digo que se o homem não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. E aí Nicodemos fala: mestre, como pode um homem já velho como eu voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? E Jesus fala: como assim? És doutor no templo e não sabeis dessas coisas? Né? Como assim? Né? É lá do templo, você, Nicodemos, é doutor do templo, né? E não sabe dessas coisas, que há necessidade de nascer de novo? O espírito sopra onde quer. O que nasce do corpo é corpo, o que nasce do espírito é espírito, da água, né? É água. Mas o que nasce do espírito é espírito, o espírito sopra onde quer. E mostrando que Nicodemos ali não tinha esse conhecimento do processo evolutivo do espírito, da reencarnação, porque foi tirado, vamos ver lá atrás, historicamente, que aos poucos foi se apagando esse conhecimento lá desde Moisés, né? Que proibiu a convivência com os espíritos, a consulta dos espíritos, a evocação dos espíritos, naquele momento em que eles estavam andando pelo deserto e era necessário para passar esses 40 anos para que uma geração nova se instalasse. Nessa instalação da geração nova, eles se desconectaram um pouco das questões espirituais do mundo transcendente. Mas aí Nicodemos, então, tem essa dúvida. Como pode um homem velho? Não é o corpo físico que está se falando, mas do espírito. Então, Jesus explica dessa nossa imortalidade. E quando ele faz sua transfiguração lá no Tabor, e que Pedro e João acompanhando ele, mais um, Tiago, está acompanhando ele, e que vê essa transfiguração e aparece Abraão e Elias, Moisés ou Abraão? Abraão aparece para ele, e ele confabula, conversa com esses espíritos, traçando o desenvolvimento, os encaminhamentos que se dariam dali em diante, na sua estadia ainda, e o processo que ele teria do seu Calvário, né, organizando tudo isso. Então, eles veem lá, ele mostra bem a imortalidade, porque Elias já havia vivido há um tempo antes, e tinha reencarnado como João Batista, e já tinha novamente desencarnado, e já estava junto ali nessa confabulação, nessa organização dos encaminhamentos que se dariam.
E Jesus vem, desencarna no Calvário, na cruz, e ao terceiro dia reaparece. Reaparece em espírito, mas se materializando, porque se Jesus conseguiu materializar o planeta Terra, juntar as moléculas tudinho, os átomos tudinho, junto com a pleiade de espíritos puros, o Espírito Santo, fazer o planeta Terra ser um planeta, porque do fluido cósmico foi adensando, adensando, e até se tornar um planeta, por que ele não conseguiria o espírito se materializar? Se hoje vemos esse fenômeno, não é mais nenhuma coisa maravilhosa, não é mais nenhuma coisa sobrenatural, materialização do espírito, a doutrina espírita, na sua literatura, tem um monte de casos assim para mostrar, né? Kate King, um monte de espíritos, de experiências feitas. Por que Jesus se apresentou em espírito, conviveu mais 40 dias com eles, né? Com os discípulos, os seguidores, os 500 da Galileia, lá no monte, se despediu, né? Então, vê assim, que ele veio provar a imortalidade do espírito. Provar porque ele não precisava, mas veio comprovar da imortalidade do espírito. Então, há 2000 anos, Jesus já está falando. Isso antes, os profetas já falavam, vários outros ensinamentos. Jesus veio, ele pessoalmente, trazer esse convite há 2000 anos. E o mesmo convite ainda é tão atual. E ele, quando se despede lá dos seus apóstolos, os discípulos, ele diz assim: se me amais, guardais o meu ensinamento, não vos deixarei sós. Rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador, que voltará e estabelecerá todas as coisas, né? Dirá o que eu não tenho dito, porque não podeis ainda entender, e estará para sempre convosco. E o Espírito de verdade deste Consolador testificará de mim, dará testemunho de mim. Então, passado 18 séculos, vemos que veio a doutrina espírita, o espiritismo, que não é alguém materialmente, mas um conhecimento, uma ciência uma ciência que explica, que nos conduz ao conhecimento das leis de Deus, ao conhecimento das leis divinas, né, que nos rege, que mostra claramente que estamos fadados à felicidade, que estamos fadados a nos tornarmos espírito angélico na próxima etapa, e espíritos puros, onde veremos face a face, como o Valtinho disse, a Deus, né? Veremos Deus face a face. Por quê? Face a face, a gente pode dizer que é como está lá na prece de Cáritas, né? Senhor, fazei-nos de nós um espelho onde refletirá a vossa imagem. Então, nós evoluiremos tanto, né, que refletirá a imagem do Deus. Vós sois Deus, brilha a vossa luz, né, como Jesus diz. O divino se refletirá em nós, mas nós seremos reflexo do divino. Não seremos o divino, porque o divino é Deus, né? Mas isso tudo vem nos trazer essas reflexões para os dias atuais. E Jesus disse: eu venho para que tenhais vida, e vida em abundância. Então, se hoje não estamos tendo vida ainda, é porque ainda somos convidados a atender, somos chamados a atender o convite do nosso Senhor Jesus Cristo, de ir realmente até Ele, de espírito e coração, de mente e coração, não só de conhecimento, porque vir aqui falar desse conhecimento, externar esse conhecimento, às vezes do próprio conhecimento e às vezes da inspiração, isso é a coisa mais fácil que tem, o externar conhecimento, porque é só pegar, ler, estudar e a gente se torna. Mas sentir tudo aquilo que nós falamos e fazer os esforços para vivenciar, esse é o grande desafio. Esse é o grande convite de Jesus, vivenciar tudo aquilo que sabemos, né? Dentro da proposta que Kardec coloca, reconhece o verdadeiro espírito,
pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende em domar as más inclinações. Então, esforços que estamos empreendendo em domar as más inclinações é que vai nos fazer crescer, que vai nos dar condições, quando conhecemos a nossa essência de espíritos imortais, filhos de Deus, sabedores que somos viajores no tempo, e esta vida na Terra é apenas uma estação na qual nos encontramos, pronto para embarcar de volta para a vida espiritual, e quando nós nos sentimos isso que aqui falamos. Porque às vezes fala, mas a gente não sente. Quando a gente sai ali fora e olha as estrelas, e tem algumas bem brilhantes, são planetas, que a gente vê que faz parte de todo esse universo. Não somos pertencentes à Terra, estamos no planeta Terra, mas pertencemos ao universo, somos filhos de Deus, herdeiros do universo, já diz Joana de Ângeles. Então, quando a gente sente isso e vem aqui e se faz esses esforços de tomar as más inclinações, né, e adentramos o conhecimento do ser espiritual que somos, que a doutrina espírita nos proporciona, o que nos aguarda no mundo espiritual. Entendemos de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Entendemos que não estamos abandonados no mundo. Deus sempre está amparando. Tudo faz parte do processo. Está tudo certo, né? Tudo está certo como está. Faz parte do processo. Agora, na nossa intimidade é que somos convidados à melhoria. Tudo. Deus, essa nave que nós estamos viajando a mais de 700 mil quilômetros por hora no universo, tem alguém que está comandando essa nave. Porque se não tivesse, a 700 mil quilômetros por hora já teria causado muito acidente, né? Às vezes, passando do 100 por hora, sofre acidente. Imagina 700 mil quilômetros por hora viajando no universo em torno do Sol. Então, essa nave tem alguém que está conduzindo ela. E esse alguém é nosso Senhor Jesus Cristo, junto com os Espíritos puros. Então, nos sentir pertencer com a nave e Jesus está no leme, né? Nós temos que nos libertar daqueles. Os apóstolos, quando Jesus estava na barca e veio as tempestades, e eles ficaram desesperados, Jesus estava descansando, estava adormecido, e ficaram desesperados. Senhor, Senhor, não vê que perecemos? Né? E muitos de nós estamos vendo o que está acontecendo agora na atualidade, gritando, Senhor, onde está o Senhor? Onde está Deus? Não vê que perecemos? Falta a fé, falta a confiança em nosso Senhor Jesus Cristo, falta a confiança em nós mesmos, o entendimento que somos espíritos imortais, filhos de Deus. E aí, dentro da proposta que Joana de Ângeles coloca lá na Transição Planetária, o máximo que pode nos acontecer em tudo isso que está ocorrendo no planeta Terra é a nossa desencarnação. Mas a desencarnação, para quem está fazendo esforço do bem, é a libertação, né? Porque se liberta da prisão do corpo físico e retorna à pátria espiritual, seguir a viagem, né? Seguir a viagem do tempo no propósito evolutivo. E as reuniões mediúnicas e toda a literatura espírita está aí para comprovar que realmente a vida continua após a morte do corpo físico. Então, na noite de hoje, era o que queríamos refletir, para que a gente consiga fazer esse mergulho dentro de nós, nessas questões, sabedores que meus ouvidos são os primeiros necessitados, né, de ouvir tudo isso, até porque somos também aquele que, como nos colocamos publicamente, e agora poderia se dizer até mundialmente, porque está na internet, então é um testemunho mundial daquilo que conhecemos. Então, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, muito será requisitado. Quem conhece, quem estuda, o compromisso de quem faz uma palestra, ele é convidado a dar o testemunho, né, a fazer os esforços de melhoria. Então, queremos agradecer a todos por a oportunidade da noite de hoje e convidarmos à oração. Busquemos adentrar a intimidade do nosso coração. Nos sentir filhos de Deus, espíritos imortais, aprendizes da vida.
E nesse sentimento profundo de sermos espíritos imortais, filhos de Deus, aprendizes da vida, destinada a encontrar a pura e eterna felicidade, oremos. Senhor, é com o coração tomado de profunda alegria que aqui nos encontramos nesta noite, encerrando mais uma reunião realizada em seu nome. Agradecido pelas oportunidades das reflexões que aqui tivemos. Agradecido, Senhor, pela oportunidade que nos concedeste de encontrar na estrada da vida a força viva da doutrina espírita, a nos iluminar o caminho, nos orientar a vida. Obrigado, Senhor, por este recanto do teu amor, dos teus ensinamentos, que nos acolhe há tanto tempo e aqui se encontra, para o nosso acolhimento nos dias vindouros e nos anos que se seguem. Agradecemos, Senhor, a espiritualidade amiga que em seu nome tem velado por todos nós, encarnados e desencarnados, a fim de que possa nos orientar, nos atender em nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Meio pelo qual somos convidados a ir até vós, Senhor. Médico das almas, rogamos-te, Senhor, vem ter conosco. Ajude-nos a que possamos atender a nós mesmos em nossa intimidade, nos conectarmos com as tuas bênçãos e com a divindade. Ajude-nos, Senhor, a que possamos nos libertar das nossas mazelas que ainda trazemos e conectar com o bem em nós, a entendermos de alguma forma ou resignarmos diante dos seus propósitos para a humanidade, mas sabedores do teu propósito para cada um de nós, que é a conquista da pura e eterna felicidade. Então, Senhor, rogamos que abençoe os nossos esforços de crescimento, de entendimento. Ajude-nos a que tenhamos a coragem de prosseguir adiante todos os dias da nossa existência. Sê conosco, Senhor, abençoando nossos lares, os nossos familiares, os lares daqueles aqui representados, presencial e também pela internet. Abençoe, Senhor, o nosso estado de Mato Grosso, a nossa cidade, o Brasil e o mundo inteiro. Sê conosco, Senhor, e ajude-nos a que possamos ser contigo, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Nós agradecemos, muito obrigado